Oi gente, sejam bem-vindos ao canal e o vídeo de hoje é um study vlog da Faculdade de Letras. Hoje é hoje é quinta-feira, dia 13, e eu vou estudar História da Educação. Eu vou continuar lendo o livro que eu tava lendo, que é o História da Educação na Antiguidade Cristã. E vou revisar a unidade 1 do material didático. Além de que hoje eu vou começar a fazer os meus fichamentos de leitura. Eu vou voltar a ler todas as coisas que eu já tinha lido do História da Educação na Antiguidade Cristã, porque eu preciso fichar, né? No caso vai ser aqui no Word mesmo. E estou em dúvidas ainda em como é que eu vou fazer esses fichamentos. Não no quesito material, porque eu vou usar o Word mesmo, não é digitalmente. Eu tava pensando em usar fichas, mas aí eu acho que o Word vai ser mais prático. Mas no quesito conteúdo e, né, como é que eu vou fazer isso? Mas aí a gente vai vendo ao longo do vídeo. Mas antes de começar a estudar para a faculdade, eu vou ler um texto aqui sobre a Jane Eyre, porque finalmente finalizei esse livro. Eu estou aqui, não sei, há 2 meses, mais de 3 meses lendo, não sei, acho que desde o começo do ano. Mas eu tô lendo Jane Eyre há bastante tempo e eu finalmente consegui finalizar. Confesso que estou até com um pouco de saudade desse livro, porque foram muitos dias com ele. Agora eu tô lendo A Inquilina de Windfellow Hall, da Anne Brontë, tentando terminar Persuasão e tentando terminar também Tamanho 42 Não é Gorda, para finalmente começar a ler Drácula. Então eu vou mostrar aqui pra vocês quais foram os textos que eu encontrei no Google. Eu coloquei assim, Jane Eyre, artigos, PDF. E aí eu encontrei alguns. Artigos que eu encontrei sobre Jane Eyre. Eu vou deixar aí o nome deles especificamente na descrição, caso vocês tenham tido interesse em saber um pouco mais, mas eu vou ler O Místico em Jane Eyre porque é um texto mais curtinho, então tem como eu ler aí tranquilamente para depois começar a estudar para a Faculdade de Letras. Então, eu achava que seria mais fácil começar aí com esse PDF de 6 páginas, porque como ele é mais curto, seria mais rápido de ler e começar a estudar para a faculdade logo em seguida e tal. Porém, não foi isso exatamente que aconteceu, porque eu fiquei bastante tempo aí estudando com o PDF. Eu li uma vez e aí depois eu tive que ler outra vez para poder fazer o fichamento. Assim, eu não sei se foi exatamente um fichamento de leitura, porque eu ainda não sei como se faz. Eu vou pesquisar na internet exemplos de fichamentos de leituras, assim, de textos e artigos, para que eu tenha um modelo, sabe, de como fazer. Então, eu li o texto, O Misticismo em Jane Eyre, e assim, foi muito bom, eu gostei bastante desse texto, é uma outra visão, sabe, que você tem sobre os livros, e eu não sei porque eu não estava fazendo isso antes com outras obras, a partir de agora eu vou fazer isso, e talvez até antes de terminar, porque aí eu posso até analisar algumas outras coisas. Eu quero muito, inclusive, aprender a analisar as obras desse jeito, sabe, de você conseguir analisar tudo e, sei lá, enxergar além das palavras do livro. Eu acho isso muito legal. Então, sempre que eu estiver lendo um livro, principalmente esses mais clássicos e principalmente os clássicos da literatura inglesa, não é que são mais o meu foco, eu sempre vou procurar esses textos para complementar a leitura. As minhas edições das Irmãs Brontë, elas não vêm com textos complementares, então eu tenho que ficar procurando, mas eu gosto muito dos clássicos da editora Zahar, porque eles vêm com textos de introdução muito bons. Eu lembro do texto de O Corcunda de Notre Dame, e assim, gente, foi um texto muito incrível, que mudou totalmente a minha visão do livro enquanto eu estava lendo. Eu meio que abandonei O Corcunda de Notre Dame, mas enquanto eu estava lendo, eu ficava lembrando do texto, sabe, de introdução, e ele foi muito bom. Mas depois que eu terminei de ler o texto da Jane Eyre, eu fui fazer o meu resumo de História da Educação com o conteúdo que eu tinha estudado antes do material didático. Eu estava lendo o material didático e aí ia fazendo o resumo do lado no Word. E aí eu fui passar limpo na quinta-feira no meu caderno de educação, né, que é o caderno onde eu coloco todos os meus resumos das matérias de licenciatura. Então tem aí de aspectos filosóficos, socioantropológicos de educação, História da Educação, Fundamentos da Educação, essas matérias de educação, e aí eu vou usar ele tanto para letras quanto para a faculdade de história, né, que as duas são licenciaturas.
E eu acho que esse caderno tá ficando meio que uma bagunça, porque eu uso para todas as matérias de licenciatura e também para fichamentos ou resumos de textos que eu leio dessas matérias. Então, eu acho que eu tenho que começar a organizar, me preocupar com a organização desse caderno, porque eu também já tô ficando um pouco perdida com ele. Eu acho que eu quero montar um sistema de color code, sabe, para cada matéria e uma cor específica para fichamentos de leituras. Hoje tá um pouco frio e tá meio nublado, então acho que hoje seria um dia perfeito pra ficar lendo. Eu tô lendo aqui, como eu já mostrei, A Inquilina de Winterfell Hall. E estão tocando fogos, eu não sei o motivo, hoje não é feriado. E eu queria muito ficar lendo e tentar dar uma adiantada em tamanho 42, não é gorda. Mas eu vou confessar pra vocês que eu tô com muita preguiça de estudar. E as minhas coisas estão todas bagunçadas e eu tô com muita preguiça de arrumar. E eu só vou conseguir estudar quando eu arrumar essas coisas. Ou seja, temos um problema e eu tenho que resolvê-lo logo, porque daqui a pouco daqui a 20 minutos vai dar 1 hora. E atualmente eu tô começando a estudar bastante tarde, e aí quando chega umas 7 horas eu já tô cansada e com sono e com dor de cabeça, então eu tenho que começar a estudar um pouco mais cedo. Hoje eu preciso continuar estudando História da Educação, porque ontem enquanto eu tava estudando eu fiquei com dor de cabeça, então eu não consegui terminar. Aí eu vou continuar fazendo aqui o meu resumo e dar mais uma estudada no material didático. E essa daí é a bagunça da minha mesa, e eu nem quero mostrar pra vocês a bagunça da minha gaveta da bagunça. E essa daí sou eu tentando dar uma limpada na parte de cima da mesa. E assim, a minha limpeza, na verdade, foi só eu jogando as coisas que eu não iria usar na minha gaveta da bagunça. Basicamente, joguei tudo na gaveta da bagunça, e aí agora eu vou mostrar pra vocês. Se a imagem estiver caindo, é por causa do tripé que eu comprei novo e ele é meio maluquinho, sabe? Ele fica escorregando. Mas aí agora eu vou mostrar pra vocês as minhas anotações, o meu fichamento. Eu vi que não tem, tipo, uma regra geral pra fazer fichamento de leituras, cada pessoa faz de um jeito. Mas assim, eu não entendi ainda como é que faz, qual é o certo, assim, sei lá, o que você tem que colocar exatamente. Eu lembro que a Bruna Martioli gravou um vídeo recentemente falando desse negócio de fichamento. Eu assisti, meio que não prestando muita atenção nessa parte do fichamento, mas aí agora eu vou ver se eu assisto de novo esse vídeo pra prestar um pouquinho mais atenção e ver ali o que foi que ela falou. E agora eu vou mostrar as minhas anotações aqui do texto que eu li ontem, que foi o misticismo em Jane Eyre e os textos novos que eu encontrei. Então, o meu fichamento ficou assim. Na maioria das vezes, eu coloquei o que estava escrito no texto mesmo. Eu tentei começar a fazer aqui de uma forma um pouco mais reduzida, mas aí depois eu desisti e eu escrevi aqui igreja. Mas teve uma parte aqui que eu escrevi uma coisa que não estava no texto, então depois eu vou ter que procurar e tentar identificar o que eu escrevi e o que está no texto. Mas foi uma leitura legal, eu gostei bastante, eu tive que ler 2 vezes, uma para dar uma leitura geral e outra para selecionar o que de fato vinha aqui pro meu fichamento e o que não era interessante. E aí, quando eu estava estudando História da Educação, eu aproveitei para baixar alguns textos. Um deles é esse aqui, o Conceito de Ensino. Ele tem 18 páginas. Então, assim que eu terminar de fazer o meu resumo, não hoje, mas na próxima vez que eu for estudar História da Educação, que vai ser, acho que quinta-feira da semana que vem, eu leio esse texto. E o outro foi esse aqui, o que é Educação, do Carlos Rodrigues Brandão. Carlos Rodrigues Brandão tem 59 páginas, mas aqui no arquivo mesmo ele tá com 116 páginas. Eu acho que deve estar completo. Então, enquanto eu assistia o vídeo da Bruna Martioli, eu fui organizar aí o meu dia. Eu não estava muito animada nesse dia para estudar. Eu acho que eu postei o vídeo de ontem dizendo que eu também não estava muito animada. Essa semana foi uma semana em que eu não estava nem um pouco a fim de estudar, mas eu estudei mesmo assim, não é? Eu acho que era melhor do que ficar procrastinando o dia inteiro, apesar de que era isso exatamente o que eu queria. Mas eu li um pouquinho e também estudei um pouquinho, apesar de não ter conseguido fazer tudo que eu tinha planejado na agenda nem no planner.
eu voltei para o meu péssimo hábito de começar a colocar várias coisas na minha agenda para fazer e, sei lá, não conseguir fazê-las, mas não é porque eu estou procrastinando, é porque não dá, sabe? Às vezes eu fico, sei lá, um dia inteiro, como foi nesse dia aí, lendo só um texto de 6 páginas e não consigo fazer outras coisas. Eu queria na quinta-feira que eu tava lendo o texto da Jane Eyre, ler o texto da Jane Eyre, aí estudar História da Educação, ler o livro de História da Educação na Antiguidade Cristã e ainda ler um PDF da Pedagogia Socrática. Ou seja, impossível eu conseguir fazer tudo isso, eu não sei, eu não dou conta. Mas aí já era sexta, então eu continuei, né, fazendo ali o meu resumo, consegui terminar ele. Aí eu li de novo, fui marcando as coisas importantes, anotando outras coisas. E aí, quando eu terminei, eu comecei a ler o livro de História da Educação na Antiguidade Cristã. Fui reler aí pela terceira vez as coisas que eu já tinha lido antes, porém não tinha conseguido salvar as marcações, né? Aí, lá estou eu lendo de novo. Eu li só um pouco do capítulo 1 e a introdução, porque o capítulo 1 ele é dividido em alguns tópicos, então eu acho melhor estudar eles aí separadamente, sabe? Então, assim que eu aprender um, aí eu vou e estudo outro. Vou tentar ler outros textos, além do próprio livro. Porém, foi ótimo eu ter lido novamente esse texto, porque eu acho que as outras 2 vezes que eu tava lendo, eu não sei, eu não tava prestando muita atenção, ou eu não tava anotando direito, não lembrava muito das coisas antes, e aí eu decidi, né, que eu vou estudar aí profundamente os temas que o livro trata, eu vou organizar meus textos, e a cada tema que o livro for tratando, eu vou utilizar outro material além dele, para poder ir estudando e me aprofundando, e o resumo eu acho que eu vou fazer ali no Word e aí depois eu copio num caderno. Mas antes eu tenho que pesquisar aí direitinho como é que faz. Eu vou ver se eu faço um fichamento ou se eu faço um resumo. Apesar de que eu ainda não aprendi qual é a diferença entre os dois. Então, eu li a parte da introdução aqui do livro de História da Educação na Antiguidade Cristã e li a primeira parte do capítulo 1, porque eu vi que ele é dividido em várias partes, né, vários subtópicos. E aí, na primeira parte do capítulo 1, ele começou a falar sobre a educação romana, para depois começar a falar dos apóstolos, e aí depois a falar da patrística, essas coisas. Como são várias coisas, muita informação aqui em cada parágrafo mesmo, eu decidi que eu vou fazer esses fichamentos por partes. Eu tava querendo fazer do capítulo 1 e capítulo 2 agora, mas aí é muita coisa e aí eu ia ficar lendo e várias coisas não ia absorver de verdade e depois ia ter que fichar tudo. Então eu vou fazer ali por partes, devagar, não é separadamente. Então eu vou fazer agora da introdução e aí depois da primeira parte do capítulo 1. E tô em dúvida se eu coloco aí essa parte desse meu fichamento no Word aqui no meu caderno do BT21, que vai ser o meu caderno de fichamentos para os livros históricos, tanto para a faculdade de História quanto para a faculdade de Letras mesmo. E aí eu tô vendo se vale a pena colocar essa parte aqui, porque tem tudo a ver com história no meu caderno de fichamentos de história, mas ainda estou em dúvida se eu coloco no meu caderno de educação geral mesmo, ou se eu uso uma folha solta do meu caderno arregolado, ou se eu deixo aqui no Word mesmo. Mas eu acho que é muito melhor quando eu quando eu escrevo no Word e aí depois eu escrevo à mão, sabe? Eu acho que fica melhor assim para estudar. Aí eu li aqui essa primeira parte, essa aqui é a introdução. E aí depois tem a primeira parte do capítulo 1, onde eles vão falar da educação romana. Eu li um texto já faz um tempo sobre a educação em Roma, porém eu não lembro onde foi que eu guardei, se eu anotei as coisas. Provavelmente eu anotei, mas eu não lembro se eu anotei no Word ou se eu anotei em algum outro caderno. Então eu vou ler esse texto de novo, sabe? Aqui, como eles falam da educação em Roma, aí eu já vou aproveitar para ajudar mais um pouco e já ler essa parte no meu livro didático e aproveitar para reler o texto que eu já tinha lido ou ler algum outro texto novo.